pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou Letícia Bento e sejam bem-vindos ao episódio 23 do Kids Talks Podcast. Nosso principal objetivo é trazer personalidades de diferentes segmentos, como negócios, ciências, artes e educação, para que possam inspirar sua trajetória de vida. Hoje estamos com a Daiane Pinheiro, diretora executiva real da Real Equipamentos e apresentadora do podcast Fofocas de Negócios, com o tema Oportunidades e Desafios do Empreendedor sobre o olhar da Real Equipamentos. Muito bem-vinda ao nosso podcast e obrigada por ter recebido o nosso convite. Bom, é uma honra estar aqui com você, sendo entrevistada. Eu que agradeço o convite e compartilhar, os conhecimentos, a trajetória com todo o público que assiste o Kids Talks. Muito obrigada. De nada. Agradecemos aos nossos patrocinadores. FB Andrade, soluções em geologia e meio ambiente. Para saber mais informações, temos um QR disponibilizado aqui. Fatiari. Quem experimenta, prefere Fatiari. E G Capital, um jeito simples e descomplicado de investir. Daiane Pinheiro, graduada em Direito na UNL, especialista em Direito Tributário na FMU-SP, pós-graduada em Liderança e Gestão de Equipes na FGV, MBA Executive na Fundação Dom Cabral, MBA em Gestão de Negócios, Controladoria e Finanças Corporativas na IPOG, apresentadora do podcast Fofoca de Negócios e diretora executiva do Grupo Real Equipamentos. Daiane, vamos começar com as perguntas. Vamos! Bom, o Kids Talks tem uma pergunta que a gente faz a todos os convidados, que é a seguinte. Bom, todo adulto já foi criança, certo? E toda criança já teve um sonho quando crescesse. Qual era o seu sonho quando crescesse? Era liderar pessoas. Eu queria ter um negócio. Eu queria servir a sociedade, eu queria vender. A nossa empresa, Real Equipamentos, ela é uma empresa com 46 anos de mercado. Eu sou a segunda geração. Então, praticamente, eu cresci dentro da empresa. Então, eu comecei ali a frequentar a empresa já com 11, 12 anos. E eu comecei a me apaixonar por aquilo. Então, não passava na minha cabeça ser outra coisa que não administrar, ou lidar com pessoas, ou trabalhar em vendas. Então, eu sabia que aquilo ali era o meu lugar. E eu comecei muito nova. Eu comecei a trabalhar na empresa, eu devia ter ali os seus 14 anos, já começava aí a saber o que era vendas, crediário, enfim. Então, eu passei por todos os setores da empresa. E aí, como a gente não tem bola de cristal no futuro, quando eu fui fazer faculdade, eu passei para Direito, Cursei Direito na Newton Lins, me formei em 2021. Costumo dizer, não me pergunte mais nem uma lei, nem um artigo, eu não sei mais nem o que é artigo, inciso, não sei mais nada, esqueci tudo. E aí, eu me formei e fui para São Paulo fazer uma pós-graduação em Direito Tributário. E aí fiz essa pós-graduação e voltei. Quando eu voltei, montei meu escritório jurídico, eu e mais 2 sócios, e começamos a trabalhar e tudo indo muito bem. E aí, novamente, os caminhos, se entrelaçaram e, o pozinho de cristal bateu. E aí, o meu pai chegou e perguntou se eu gostaria de trabalhar lá. Pensei bastante, até porque eu já tinha trabalhado. E eu falei, sabe de uma coisa, eu vou. E aí, os meus 2 sócios queriam concurso também, então a gente fechou o escritório e eu fui trabalhar na empresa efetivamente em 2003. Então, desde 2003 eu estou lá na Real Equipamentos. Só que o meu caminho vinha sendo traçado todo na área do direito. E quando eu entrei na empresa efetivamente, vendo a situação de processo, de pessoas, de tecnologia, me bateu um desespero tão grande que, com certeza, é o desespero que todo empreendedor passa. Quando ele vai, meu Deus do céu, por onde que eu começo? E foi isso que aconteceu. Eu não sabia por onde começar. E aí foi quando veio a carreira em administração. E aí eu fiz várias
pós-graduações, várias especializações em liderança, em gestão, e até hoje eu continuo estudando. Então, minha carreira começou dessa forma. Se eu queria mudar uma determinada situação, como que eu vou fazer isso? Eu sempre estudava ou entrava num curso, né? Naquela época não tinha, como tem hoje, por exemplo, o seu programa para mostrar para as pessoas o caminho mais fácil. Antigamente não tinha isso. Então, ou você sentava numa cadeira e estudava, ou comprava o livro e lia. Então, eu lia e aplicava, errando, aprendendo, consertando. Mas uma hora dá certo. Uma hora dá certo. E aí, e cada vez mais eu me apaixonei por negócios, por empresas, por pessoas, por processo, por tecnologia. E aí eu pude comprovar o que se diz tecnicamente sobre cultura organizacional. A cultura ela não é construída da noite para o dia. Quando eu cheguei, tinha uma cultura totalmente... Quando eu digo cultura, é uma cultura de processo, de se portar, de diretrizes, de valores. Então, não tinha nada escrito, não tinha nada direcionado. E aí a gente conseguiu implantar tudo isso. Pra você ter uma ideia, quando eu entrei na Real Equipamentos, não tinha farda. As pessoas iam trabalhar de bermuda. Aí eu falei, pelo amor de Deus, socorro. Ai, não! Como é que ele conseguia identificar as pessoas? Isso, eu de bermuda, aí com umas blusas floridas. Eu falei, não, vamos colocar um fardamento nesse pessoal, porque não está dando certo. Eu me lembro que foi a primeira coisa que a gente colocou. Claro que sempre tudo direcionado pelo seu José, que é meu pai, ele que fundou a empresa, então a ideia foi da cabeça dele, então ele sabia como dirigir isso, então tudo que eu colocava para melhorar, eu sempre discutia com ele, sempre falava. E tem uma coisa bem interessante que eu gosto de falar para os jovens que trabalham com os pais, né? É bem normal ter embate. Por quê? É a técnica, porque a pessoa que está entrando, ela está estudando, ela tem a técnica de empreender, ela tem a técnica do negócio e a experiência. Ocorre que esses dois, eles têm que se juntar. Nem a técnica sozinha e nem o conhecimento sozinho. Quando as coisas se juntam e você consegue chegar no denominador comum, não tem empresa que não tenha sucesso. Isso não existe. Quando você consegue juntar a técnica e o conhecimento, conversar com as pessoas para melhorar, ter o benchmark com outras pessoas. Se você está numa empresa familiar, converse com os mais velhos, porque eles passaram por experiência que você não passou. Só que você tem uma técnica e pode juntar esses dois. Então, a Real Equipamentos, depois que eu entrei, a gente sempre conversa sobre isso. Até hoje. Né? Às vezes, quando eu venho com uma ideia muito fora da caixinha, aí eu, pai, vem cá, vamos lá, assim. O que você acha? Não, acho que tem que mudar aqui. Então vamos lá, vamos fazer. Então, eu acho que essa comunicação, né, dentro de uma empresa familiar, ela é fundamental. Não só dentro de uma empresa. Né? Hoje, nas corporações, nas indústrias, enfim, em todo lugar que você for para trabalhar, você vai encontrar uma geração um pouco mais à frente, em choque com as que estão entrando. Qual o segredo? Os que estão lá, eles precisam começar a entender a cabeça dos jovens e os jovens precisam começar a dividir esses conhecimentos. Né? Aquela pessoa que está lá, ela tem um legado, ela já passou por coisas que esse jovem ainda não passou. Então, é o recado que eu deixo aí para quem está em conflito com gerações. Conversem, cheguem no denominador comum que talvez vocês consigam respostas que em livros vocês não vão conseguir. Então, sobre isso, eu queria também fazer uma pergunta. Como é que a gente consegue essas ideias fora da caixinha? Lendo, estudando, conversando. Feira de negócio aqui em Manaus, ultimamente não, já tem um tempo. Tá tendo muita lá feira. Na feira da Arena, né? Na Arena, tem feira de tecnologia. Eu já fui lá no Estúdio 5, na Campus Party.
Pronto, excelente. A Campus Party é um evento que ele serve para abrir a mente. Porque além de ter várias empresas, a tecnologia está lá. Então, isso serve para você abrir os olhos e fazer, cara, isso é o futuro, né? Por exemplo, quando foi anunciado pela primeira vez a inteligência artificial, as pessoas que tiveram contato, às vezes as pessoas, alguns olharam e falaram, poxa, legal, mas não imaginavam aonde ia chegar, né? Como chegou. Hoje a gente tem que ter... praticamente para tudo, como o ChatGPT, o Bing e outras, para poder fazer projetos, ideias, roteiros. E sempre tem um lado positivo e tem um lado negativo, como você falou. Esse é o lado positivo de ajudar e muito, ajuda muito. Mas tem muitas pessoas que usam a tecnologia para o mal, como, por exemplo, algumas entrevistas fakes que são feitas por inteligência artificial, que hoje em dia é muito difícil você detectar o que é realidade e o que é fake. Mas, voltando à pergunta, para você ter uma nova ideia, para você pensar diferente, conversar com as pessoas, visitar lugares que você não foi, visitar feiras, livros, a internet está aí para isso, você pega, pesquisa determinado assunto. Então, tire um tempo do seu dia para ler, para pesquisar, para saber como é que está o mundo. O mundo do empreendedorismo, ele não vive só ali dentro de uma loja, só ali dentro, compra e venda. Você tem que saber o que está acontecendo ao seu redor para se preparar para o que vai vir. Então, é muito importante que você esteja antenado a tudo. Bom, agora indo para a nossa próxima pergunta. Quais são os principais produtos ou serviços que a Real Equipamentos oferece para os empreendedores? Bom, o propósito da Real Equipamentos é servir à sociedade e transformar os sonhos em realidade, que é através do empreendedorismo. Para o empreendedorismo, a Real Equipamentos, ela vende todos os equipamentos de gastronomia, salão de beleza e cozinha industrial, ateliê de costura. Então, nós vendemos, você tem o meu sonho é ter uma pizzaria. Nós temos desde a pá, que tira a pizza do forno, nós temos a assadeira, nós temos os fornos, enfim. Então, nós temos todo o equipamento para montar uma pizzaria. Temos para padaria, lanchonete, açougues, supermercados, cozinha industrial, salão de beleza e também nós temos para costuras, máquinas de costura. Quem quer ter o seu ateliê de costura de modo profissional, nós temos as máquinas profissionais, as máquinas de costura profissionais. Então, a Real Equipamentos, como falei, ela nasceu para servir, para estar lado ao lado ao empreendedor, crescer com o empreendedor. Então, ela é a melhor parceira para o seu negócio, que é o nosso slogan, que a gente tem todo o equipamento que você precisa para montar o negócio e tirar o seu sonho do papel, né? Passa na Real, que você vai encontrar todos os produtos que você precisa. Já entrando nesse gancho de empreendedorismo, quais são os maiores desafios enfrentados pelos empreendedores quando eles vão começar a empreender? O que acontece? Às vezes a pessoa está com uma ideia no papel e o maior desafio, acho que o primeiro obstáculo é perder o medo de arriscar, de ir. E a melhor forma de você perder o medo e arriscar para empreender é estudando, sabendo do mercado que você vai atuar, qual é a dor que você vai resolver da sociedade ou do seu bairro. Então, é o maior desafio. Então, o empreendedor que está querendo abrir o seu negócio, a minha sugestão, estude. Estude sobre o negócio que você quer abrir. Quanto mais você estuda, mais você se sente seguro a ultrapassar a barreira do medo. Depois que a barreira do medo for ultrapassada, você consegue ter um propósito, que é o que você veio fazer, por que você quer montar a sua empresa. Tenha sempre um porquê forte. Qual é o propósito de eu montar essa empresa? O que eu vou ajudar? Se você tem esse propósito muito bem claro, você consegue levar o seu negócio.
com ação, dedicação. No início é difícil mesmo, a persistência e a fé são muito importantes nos negócios e no empreendedorismo. Muito importante, porque se você não tem uma fé e uma base emocional forte, no primeiro obstáculo você despenca. Então, você precisa estudar, fortalecer a sua fé, estar sempre com a sua base emocional muito bem ligada e o seu porquê, o seu propósito daquele negócio está sempre estampado em todos os lugares para você olhar e saber o porquê que eu estou empreendendo. Porque eu sempre digo, quem tem um porquê já sabe o que vai fazer. já sabe o que vai fazer e resolve qualquer problema. Né? Qualquer como eu vou fazer isso, se você tem um porquê, você vai ultrapassar qualquer barreira. Bom, a Covid, ela afetou muito os empreendedores na época que estavam iniciando. Como é que na Real Equipamentos afetou isso? Ai, gente. Covid. Vamos lá. Um assunto sério. Eu não gosto nem de falar esse assunto porque eu começo a querer lagrimar. Mas vamos lá. Covid foi infelizmente, uma fatalidade, mas ele veio mostrar para o mundo empreendedor que você tem que estar preparado para tudo o que vem. A Covid foi algo assim, master, mas o empreendedor ele tem que estar preparado para todas as desavenças. Por isso que ele tem que estudar e não pode ficar só ligado ao núcleo do seu negócio. Ele tem que saber o que está acontecendo ao redor, né? O que aconteceu na Real Equipamentos, né? A gente acompanhou todas as notícias. Quando veio a Covid, a primeira coisa que nós fizemos foi mandar para casa, né, as pessoas com mais idade e montamos literalmente escritório na casa dessa pessoa com internet, telefone, tudo. E depois a gente refez o nosso planejamento estratégico. A Real Equipamentos trabalha com planejamento estratégico há mais de 10 anos, que é o nosso mapa. Quais são os objetivos desse ano, o que a gente tem que conquistar, quais são os projetos. No ano da Covid, o nosso mapa estratégico estava pronto. Mapa esse que a gente demora 4 meses para fazer. Quando a Covid foi anunciada, nós refizemos todo o nosso mapa estratégico em 48 horas. Nossa Senhora! 48 horas nós refizemos, sentamos, olhamos para o nosso direcionamento, falar o que vai vir primeiro e o que a gente vai fazer. E isso é importante para o direcionamento de qualquer empresa. Tenha sempre em mãos qual é o caminho que você vai seguir. Porque quando aconteceu a Covid, a gente sabia exatamente o que fazer. A gente tinha projetos, indicadores, planos. O que a gente fez? O que não vai fazer e o que vai trazer para frente. Por exemplo, os 3 planejamentos tecnológicos que eram para acontecer em 2024 e 2025, todos aconteceram em 2020, todos em tempo recorde. Porque eu precisava transformar a empresa em digital, porque eu tinha um cliente esperando o meu equipamento. Eu tinha hospital esperando o meu equipamento. Eu tinha cozinha esperando o meu equipamento. E eu não podia parar, eu não podia deixar a sociedade na mão. Então, a Real Equipamentos deu um 360 na Covid para atender toda a sociedade. Nós não paramos de trabalhar um dia. O nosso pessoal da logística, ele andava com os EPIs todos de cabeça aos pés, porque eles literalmente entravam dentro dos hospitais para deixar o forno, para deixar uma chapa, um fogão, porque a demanda aumentou, precisava alimentar o pessoal, então não podia deixar a sociedade na mão. Então, a Real Equipamentos, ela cumpriu o propósito de servir quando veio a Covid. No desafio, o maior desafio foi passar e ver tudo o que estava acontecendo, né? Mas a orientação que a gente dava para toda a nossa equipe era: não assistam televisão, não deixam o emocional se abater. Então, a gente tinha sempre uma palavra,
para dar, para não se abater. A Real Equipamentos não dispensou nenhum funcionário foi demitido. Salvo aqueles que pediram por insegurança, porque queriam estar perto da família, mas demissão pela empresa, nós mantemos todos os nossos funcionários. A outra situação da Covid, os nossos funcionários tinham uma equipe médica para eles. Além da equipe médica, os nossos funcionários, nós adquirimos praticamente uma UTI completa para montar na casa de qualquer funcionário que precisasse. Então, nossos funcionários, quando tinham sintomas da Covid, eles eram encaminhados para uma clínica, que a gente fez a parceria. Vou até fazer uma propaganda aqui, a Santa Clara. Beijo, Lucimar. E eles eram encaminhados para essa clínica, onde fazia o exame. A partir dali, eles, se desse positivo, ele já ia para casa, e a equipe médica já ia para solucionar o problema. Para tentar, ia na casa dele, já passava os medicamentos e ficava em observação. Bom, a UTI que a gente adquiriu, graças a Deus, a gente não precisou usar, né? Nós não precisamos usar, mas aí depois que acabamos emprestando para pai de alguém ou avô de alguém, enfim. Então, a Covid foi algo transformador. E eu tenho uma coisa interessante para contar, Letícia. Eu não via televisão, né? Se alguém me perguntasse como é que estava, não sei, não sabia. Mas o que é que eu via? Eu todo dia via os gráficos da Covid. Todos os dias. Todos os dias eu via os gráficos. Eu sabia quando estava baixando, quando estava aumentando, quando tinha que intencionar, quando tinha que falar, gente, cuidado, olha aqui, cuidado, está aumentando, está diminuindo. Enfim, então eu fiquei craque naqueles gráficos. E a coisa interessante, assim, de tanto eu ver isso depois já de bastante tempo, o meu setor de compras me mandou um gráfico. E aí eu falei, não pode, a Covid não está desse jeito, por que esse gráfico está tão alto? Por que está assim? Isso está errado, de onde tirou isso? Aí o pessoal de compras falou, dona Dani, isso é o consumo de álcool. Eu falei, meu Deus do céu. Eu tô ficando doida já. Então, ele tinha me mandado só para mostrar o tanto do consumo de álcool que a gente estava utilizando nas lojas para higienização de tapete de álcool, de mesa, de cadeira, de mão. Então, a gente se preocupou muito com isso. E aí, a partir daí, eu falei, eu vou dar um tempo de ver gráfico, até porque foi quando a Covid já estava baixando. Mas a Real Equipamentos teve muito aprendizado com isso, né? E a gente pôde perceber que a nossa base, que é o que a gente sempre pregou, que são pessoas, a gente pôde mostrar na Covid que eles são o ativo mais importante da empresa, né? Então, todos os funcionários ficaram trabalhando. Foi um medo geral, todo mundo estava com medo. Nós tínhamos um médico no comitê para todas as decisões que a gente tomava. Então, a gente fez o planejamento estratégico, fez um comitê de emergência, né? Um comitê de emergência são pessoas para tomar decisões rápidas. Então, esse comitê, cada pessoa ficou com uma área, porque tinha hora que você não conseguia perguntar se podia fazer. Então, a gente teve que dar autonomia para essas pessoas resolverem. Então, esse comitê, cada um ficou com uma área responsável para tomar a decisão. E nesse comitê tinha um médico, que estava sempre monitorando sobre as regras, sobre os cuidados, enfim, e estava sempre tranquilizando os funcionários através de áudios, atendia, lia exame, enfim, fora a equipe médica que estava ao nosso dispor. E se eu puder deixar uma frase do que a gente aprendeu na Covid, foi que o limite, ele é uma ilusão, porque você sempre pode mais. E você, numa hora dessa, você sabe quem é que está do seu lado. Então, nossos funcionários foram sensacionais. Sensacionais. Olha, não podia ter uma equipe melhor. Como é que a senhora consegue equilibrar essa diretoria da Real Equipamentos com o seu podcast, com a vida familiar? Como é que é isso? Você já viu um meme de um cara balançando os pratos assim? É mais ou menos isso. Quando a empresa tá tudo bem, ok, pô, beleza, aquele prato tá ok.
Aqui tá tudo bem. Às vezes o prato da família tá um pouco mais baixo ou tá quase caindo. Aí você dá um pouco de atenção para lá até se ergueu. Então, assim, é um verdadeiro malabarismo. Não tem como você se subdividir e ser perfeito em tudo, né? Tem hora que você vai ser perfeito naquilo, tem hora que você vai ter que contar com a ajuda de outras pessoas. Por exemplo, eu tive um problema ano passado e eu tive que contar muito com os meus gestores. Falei, olha, eu vou ficar ausente desse dia até esse dia. Então, é muito importante você confiar nas pessoas, a você dar autonomia às pessoas. Porque quando você não está presente por qualquer motivo, alguém pode tomar uma decisão para você. Família, mesma coisa. Quando um filho está doente, você tem que se dedicar um pouco mais, né? E para tudo isso, correr da melhor forma possível, você tem que ter uma agenda altamente organizada. A minha agenda, ela é feita e eu analiso ela todos os domingos, a semana toda, e à noite do dia anterior eu reviso. Por que eu reviso? Às vezes, porque a minha agenda eu uso e eu tenho uma secretária que inclui. Muitas vezes choca horário e tal. Então, eu tenho um tempo hábil para ou desmarcar ou para remarcar e assim continuar. Então, a agenda ela tem que estar muito bem organizada. Porque sem o planejamento, você não consegue acompanhar o ritmo que você estava antes. Não consegue. Aí você tem o tempo para a família, você tem o tempo para a empresa, você tem o tempo para podcast, você tem tempo para participar do seu podcast. Por isso que tem que ter uma agenda organizada para você poder fazer as coisas que você gosta. Eu adoro conversar, eu adoro ver coisas novas. Então, você tem que ter essa agenda para poder conversar, para poder conhecer, como eu falei ainda há pouco, sair um pouco da caixa, visitar feiras, então viajar, se divertir. Então, você só consegue ter tempo para tudo e realizar de uma forma mais perfeita possível se você tiver uma agenda organizada. Lembrando sempre, Letícia, dos pilares, né? Quando você organiza a agenda, você tem que ter um tempo para a sua fé, você tem que ter um tempo para o seu trabalho e você tem que ter um tempo para a família, né? Então, a minha agenda, ela gira em torno disso aí, todos os dias. Então, todos os dias eu tenho a minha rotina de oração, eu tenho os meus exercícios físicos, eu tenho o horário do trabalho muito bem organizado, eu tenho o horário da minha família muito bem organizado. Então, a agenda é o que manda. E por incrível que pareça, não é fácil fazer uma agenda. Mas se você começar, as coisas vão se ajustando. Bom, agora falando sobre a Real Equipamentos, quais são os planos futuros? Tem algum projeto que a senhora possa compartilhar? Tem. A Real Equipamentos, como eu falei, a gente trabalha com planejamento estratégico, né? Todo ano a gente faz o nosso, inclusive a nossa convenção foi agora domingo. O que é a convenção? A gente faz o mapa estratégico com os indicadores, com os projetos, e a gente faz uma grande reunião. Desculpa. Não tem problema. Faz uma grande reunião para anunciar a todos os colaboradores os projetos. E é um dia super divertido, né? Esse ano foi no Hotel de Selva, com palestras, com dinâmicas, foi muito legal. E a gente comunica os nossos projetos para todos saberem para onde nós estamos indo, né? E nosso projeto, nosso planejamento estratégico, ele está desenhado já até 2032. Né? Já está desenhado até 2032. O que a gente pode falar aqui, né? Real Equipamentos está em expansão, nós estamos abrindo uma loja em Santarém, nós já temos uma em Parintins, estamos abrindo uma em Santarém, uma mega loja muito legal, vai chegar com super descontos lá, uma equipe de vendedores e gerentes altamente especializados para atender os clientes da forma que a Real Equipamentos atende, né?
do atendimento personalizado, enfim. Então, a gente está chegando com toda essa gama em Santarém, porque Santarém merece uma loja no nível deles. Bom, agora falando de podcaster para podcaster, como é que funciona o seu podcast Fofoca de Negócios? Bom, Fofoca de Negócios, ele surgiu de uma... Falar em fofoca de negócio, eu vou até contar uma fofoca. Eu não ia ser apresentadora, né? Durante 2 anos, esse projeto do Fofoca de Negócios ficou engavetado, porque a gente estava procurando uma pessoa para apresentar. A gente queria uma pessoa para apresentar. Aí, no contrário, eu disse, vou fazer o mesmo. Pois é. Aí, toda reunião que a gente sentava para falar, por que você não faz? Eu falei, não quero aparecer na televisão, não gosto, não sei o que e tal e tal. Numa reunião, porque sempre tem aquela que tu tá assim de pá virada. Numa reunião, junto com a nossa agência, a gente tem uma agência que nos atende aqui, que é a AMP. E nessa reunião eles falaram, olha, eu acho que você não tem outra pessoa. Isso a gente já tinha procurado bastante pessoas e tal. E aí falaram, acho que você tem que apresentar. Eu falei, tá bom, eu vou apresentar. Só que só tem o seguinte, vocês têm 2 semanas para apresentar todo o KV do podcast. Que se não tiver pronto em 2 semanas, eu não vou mais apresentar. Mas não tem convidado, não tem tema. Eu falei, tem. Parei 5 minutos, peguei meu telefone. Convidei 4 amigas empreendedoras e falei, pronto, aqui as convidadas. Desenvolvam um KV, daqui a 2 semanas apareça. O primeiro podcast foi uma experiência impagável, porque foi assim, eu saí do trabalho, vida real, né? Fofoca de Negócios, ele mostra a vida real, como a vida como ela é. Eu saí do trabalho e fui apresentar. Quando ligou as luzes, que eu olhei para a câmera, eu falei, meu Deus do céu. E as unhas, podre. Tudo sem fazer. Olha, ridículo. O primeiro episódio tá o mais engraçado de todos, porque foram amigas que saíram do trabalho e foram. Né? Foi o que aconteceu com o meu primeiro episódio também. A gente tava com um roteiro improvisado. E aí depois eu falava só, entendi. Entendi. Aí só ficava nesse entendi. Aí eu terminei, porque isso foi tudo improvisado. Aí depois eu continuei e aí depois eu desenvolvi, né? Mas é assim, o negócio é começar. Aí depois que você começa, pronto, aí você adora. Hoje eu adoro fazer o podcast. Porque é muito bom conversar, né? É muito bom. É bom rir, é bom conversar, saber das coisas, o que está acontecendo e quando você troca experiência. E aí foi esse o primeiro episódio, e aí o Fofoca de Negócios, ele já fez 1 ano em setembro, né, do ano passado, e o objetivo é falar realmente de negócios, mas o que tem por detrás, o que acontece antes de se transformar no sucesso. Quais são os caminhos que as pessoas passam, quais são os perrengues que acontecem. Nossa, cada um mais... Vários. Nossa, tu morre de rir. E na hora, depois que passa, né? Por exemplo, tem um que ficou marcado, era uma confeiteira que encomendaram um bolo para ela eu não sei se foi 7 andares, enfim, ela falou, não, faço, que tal, início de carreira. Ela falou, peguei, Daiane, eu peguei, beleza. Pegou, fez o bolo. Na hora de transportar, vai transportar onde? Não tinha carro que cabia o bolo, foi aquele perrengue. Tu sabe o que eu fiz? Eu liguei para um amigo meu, que é dono de uma funerária que tem aqueles carros enormes, eu coloquei o bolo dentro do carro. Falei, tá aí, excelente. Então, assim, isso é bom mostrar porque, gente, não é tudo perfeito. E você tem que atender o cliente. Pelo menos foi uma solução. Foi uma solução. Então, o bolo chegou, a festa foi linda, deu tudo certo. Então, esses casos que acontecem de trás dos bastidores é que é bom passar para quem vai empreender. Porque não é só, eu vou empreender e vou ficar rico da noite pro dia e vai dar tudo certo. Então, assim, não é bem isso. Então, o Fofoca de Negócios, ele mostra a vida real dos negócios, como é que funciona. Agora vamos pro quadro da caneca. Roda a vinheta. Enfim, tá. Agora vamos pro quadro da caneca.
Roda a vinheta! Oferecimento Olha a Caneca. Iremos fazer 4 perguntas aleatórias ou pessoais e você responde como quiser. Tá bom. Bom, a primeira pergunta é: se tivesse que escolher uma celebridade para poder entrevistar, qual seria e por quê? Olha, por incrível que pareça, assim, eu já pensei várias vezes quem seria essa pessoa, né? Eu tenho vontade de entrevistar, mas assim, nem sendo clichê, né? Nem sendo muito clichê, mas eu acho que eu gostaria de entrevistar Deus. Eu gostaria. Apesar de às vezes ter uma ligação direta, mas eu queria assim, senta aqui, bicho, vamos conversar. Nossa, imagina, podcast Daiane e Deus. Deus, como é que foi o bate-papo do Senhor criar os humanos? Ia ser bem legal, ia ser bem legal. A primeira pergunta que eu ia fazer foi, cara, o que que não tá na Bíblia que tu fez? Me conta aí. Qual música que não pode voltar na sua playlist? Eu sou muito eclética com música. Muito eclética. E eu tô sempre mudando, né? Mas hoje tem uma música assim que eu gosto muito. Ela se chama If You Believe, se você acreditar. E, inclusive, eu toco bateria. Nossa. E eu aprendi a tocar essa música, toquei na convenção, né? E ela é uma música que ela fala do seu poder. Se você acreditar, você pode tudo. E esse tudo que ela fala, ela embasa muito na Bíblia. Você pode atravessar o mar, enfim. Então, ela fala muito se você acreditar. Então, acho que a música que eu não deixaria de ouvir um dia seria If You Believe. A outra que eu gosto muito de ouvir hoje é Raridade. É uma música evangélica, eu acho. E eu gosto muito de ouvir. Eu acho que essas duas, hoje, não podem faltar na playlist. Bom, agora, qual superpoder a senhora gostaria de ter e por quê? Letícia, quando eu me deparei com essa pergunta pela primeira vez, foi com meu filho. Ele tinha, na época, 9 anos. E isso me incomodou muito, porque eu não sabia que superpoder eu queria ter. E passou muito tempo sem saber, só que aquela pergunta ficava martelando na minha cabeça. Eu sempre quis ter o poder de controlar a água, porque tem efeitos de água. E aí, teve um dia que eu acordei, chamei ele, eu falei, eu já sei qual é o superpoder que eu gostaria de ter. Eu gostaria de ter o poder da leitura rápida. Eu queria ler, assim, 3 livros em 1 minuto. Eu gostaria de ter conhecimento. Eu gostaria de ter esse superpoder de ler e reter o que está sendo lido, né? Rapidamente, sim, ler vários. Tem até um super-herói que tem esse superpoder que ele faz que ele lê. Ele lê tudo. Então, eu acho que o poder da super leitura rápida. Em 1 minuto, ler um livro, 2, 3. Qual é o seu livro ou série preferida? Letícia, eu não assisto série. Então pode ser livro. Eu não assisto série porque... Bom, eu nem julgo quem gosta, que eu acho fantástico. Só que não é do meu perfil sentar na frente do sofá e ficar assistindo televisão. Inclusive, a televisão nem faz falta lá em casa, porque ela quase não é ligada. Os meus filhos, eles gostam muito de ler, né? Eles gostam de ler, e como todo adolescente gosta de ficar no celular. A gente conversa muito, a gente sai. Então, a televisão é mais quando vai assistir um filme específico, mas ela não fica ligada nas programações, enfim. Então, eu não assisto séries, gosto muito de filmes. Livros também depende muito do momento. Agora, tem um livro que eu estou lendo que é sobre cultura organizacional, né? Tem um livro que eu estou lendo sobre cultura organizacional. Tem um outro livro, que eu vou esquecer o nome, mas é um livro religioso também, que ele fala muito sobre Deus, sobre o caminhar com tudo que é possível com Ele, enfim. Inclusive, tem um livro
que é amiga da minha mãe, que é Em Busca da Fé. Que ele fala sobre como a Tatiane, que foi a escritora do livro, inclusive amiga da minha mãe, que como que ela descobriu a acreditar em Deus, como é que ela descobriu essa busca da fé. É muito bom, tá disponível no Kindle. Fazendo propaganda. Vou anotar para comprar. Eu adoro ler. Eu sou o tipo da pessoa que eu não posso entrar. Outra fofoca, vou contar outra fofoca? Bora. Vou contar uma fofoca. Quando eu era mais nova, né, eu tinha um cartão de crédito, né? Meu pai sempre me deu cartão de crédito, sempre confiou. E a preocupação dele não era quando eu entrava numa loja de roupa. Mas eu entrasse com uma loja de roupa, né? O que um adolescente quer? Comprar roupa, né? Não era a preocupação dele. A preocupação dele era quando eu entrava numa livraria, porque ali o cartão ia dar absurdo. Eu saía, assim, com 5, 6 livros. Então, eu sempre gostei muito de livros, eu sempre gostei de ler, e assuntos aleatórios. Então, assim, uma pena que a livraria que a gente gostava de ir fechou. Da Saraiva, do Manauara. Do Manauara. Eu ia adorava. naquela livraria diariamente. Era um programa em família, né? A gente ia para lá, ficava naquele café que tinha lá dentro e ficava horas e horas lá. E cada um saía com livro. Eu saía com um, meus filhos saiam com o outro. Pior que eu me identifiquei muito, porque é a mesma preocupação do meu pai. Aí, às vezes, eu levo uns 10 livrinhos bem humildes. E aí, depois, às vezes, a fatura do cartão dá uns 300 só de livro. Eu não pego muito livro técnico, eu não gosto bastante. Mas eu gosto mais de livros de suspense, fantasia. Tem um, inclusive, que é chamado Enola Holmes, que é um conjunto de livros que é de suspense, que é da irmã do Sherlock Holmes, que acabou fugindo e aí mostra meio que o poder dela. Ela não tem poder, é só poder da mente mesmo. E aí ela é muito inteligente e ela acaba explicando as soluções. E aí ela deixa você desenvolver até o final pra ela revelar o segredo, o mistério. E normalmente tem plot twist. É muito bom. Muito legal, que bom. É muito legal, eu adoro livro. Esse tipo de livro que você falou, a minha filha tem 13 anos, ela gosta de ler. Enfim, tem uns livros que eu falei, como é que tu sabe? Na internet, mãe, eu vi, é muito legal. Enfim, mas ela tem o gosto dela, eu já não gosto muito. Quê? É verdade! O papo fica tão interessante. Que a gente esqueceu da caneca, mas enfim, tá aqui a caneca. Olha, gente, fazendo inveja pra vocês, que lindo, amei. Obrigada, Letícia, muito obrigada. Eu adoro caneca, até porque eu sou fã de café, né? Então, café e eu não gosto de servir na xícara, eu gosto de servir na caneca, né? Assim mesmo. A caneca é muito bom, olha só que estiloso. Não? Linda, eu amei, obrigada. Infelizmente, vamos terminando por aqui o programa. Poxa! Bom, tem alguma pergunta que eu não fiz que a senhora gostaria que eu fizesse? Não, acho que de tudo que nós falamos, eu acredito que a gente conseguiu abarcar tudo, mas se eu pudesse deixar um recado para quem está assistindo e quer empreender, seria estudar sobre o seu negócio e não ter medo. Vá, estude, caminhe com passos firmes e empreenda, porque é maravilhoso. Agora, em quais redes sociais as pessoas podem encontrar você e o seu trabalho? Bom, a minha rede social pessoal é a DS Pinheiro. Eu tenho do Fofoca de Negócios, que é @Fofoca de Negócios. Tem um canal também no YouTube. E da Real Equipamentos, @Real Equipamentos. É bem simples. Bom, obrigada mais uma vez, Daiane, por ter participado do nosso programa e por ter disponibilizado o seu tempo para o nosso programa. Muito obrigada, Letícia. Fiquei muito honrada de estar aqui. Uma entrevista leve, uma entrevista com perguntas muito interessantes. Eu adorei participar. Muito obrigada pelo convite. Obrigada por lembrar de mim. Obrigada. Obrigada, viu? Vamos terminando por aqui, depois desse bate-papo super legal. Agradecemos aos nossos patrocinadores. FB Andrade, soluções em geologia e meio ambiente. Lembrando que o QR tá bem aqui se quiser saber mais. Fatiari,
Quem experimenta prefere fatiar e G-Captain, o jeito simples e descomplicado de investir. Aproveita, já curte, compartilha, segue também e manda naquele grupo que fala sobre empreendedorismo, negócios ou etc. Eu sou Letícia Bento e muito obrigada por ter ficado até aqui. Até o próximo episódio e tchau!